Você prefere jogos AAA ou jogos indies? Bem, eu pessoalmente acho que essa é uma pergunta muito difícil. Jogos AAA têm toda aquela qualidade que só os trilhões de uma empresa famosa podem oferecer, mas a contrapartida, os jogos indie, justamente por não terem que lidar com o peso de serem uma empresa grande, acabam por ter mais liberdade para usar, para experimentar, para serem diferentes e criativos. Assim, os jogos indies passam a ser, pelo menos para mim, a forma mais moderna de arte. E esse vídeo é uma homenagem à história dos jogos independentes. Eu acho bem possível que você tenha realmente clicado nesse vídeo sem saber o que são jogos indies, mas ainda assim eu vou explicar, mas por desencargo de consciência mesmo. Jogos indies são jogos feitos sem um grande investimento, geralmente por equipes extremamente pequenas, ou, mais comumente, apenas uma pessoa. Beleza, expliquei, agora com isso fora do caminho, bora continuar a história. Dizer qual foi o primeiro jogo indie da história é uma tarefa semi-impossível, não apenas porque existe próximo de nenhuma informação sobre isso, mas sim porque em certo ponto da história, meio que todo jogo era indie. No início, quando tudo isso daqui ainda era mato, existiam apenas pouquíssimas empresas que se interessavam por criar jogos. Então sobrava para as equipes de 1 a 3 desenvolvedores se virarem para fazer o melhor possível sozinhos. Esses jogos independentes eram principalmente lançados para computadores, devido à facilidade de disponibilizar o negócio. No entanto, a primeira pessoa considerada como um designer indie para games foi a engenheira atualmente aposentada Joyce Weisbecker. Desculpa senhora, eu provavelmente pronunciei seu nome muito errado. Ela foi desenvolvedora no videogamezinho conhecido por aproximadamente 2 pessoas, chamado RCA Studio 2. Porém, foi só lá pelos anos 2000 que alguns malucos por aí começaram a se proclamar desenvolvedores indies. Um dos principais jogos responsáveis por fazer valer esse título foi Cave Story, um joguinho indie lançado em 2004, que conquistou tanto sucesso do povo que acabou se tornando um jogo extremamente conceituado e o favorito de muitos. A partir daí, vocês sabem como foi, né? Anos se passaram e mais pérolas surgiram. Jogos como Super Meat Boy, Undertale, Binding of Isaac, PES e até mesmo Minecraft foram aos poucos forjando seu caminho para o que seria um jogo indie. No mercado do Brasil, porém, nós podemos dizer que o termo indie realmente corre na veia, uma vez que o criador do primeiro jogo independente brasileiro é também o criador do primeiro jogo brasileiro da história, Renato De Giovanni. Se você quiser saber mais sobre a história desse cara, eu tenho um vídeo aí no comentário fixado explicando isso um pouco melhor. Uma curiosidade extra, Bad Rats foi o primeiro jogo nacional a ser publicado na Steam. Tudo bem, eu falei dos jogos indie em si, mas existem outros fatores também que influenciaram fortemente na ideia de que qualquer pessoa poderia ser capaz de criar um jogo. E um desses fatores em questão não pode ser outro, senão os mods. Mods, ou modificações, são algo muito comum para a maioria dos brasileiros de plantão, tá certo? Quem nunca pegou aquele GTAzinho modificado do camelô que tu jogava com Homem-Aranha flamenguista enquanto dirigia o Batmóvel voador ao som de Boys Don't Cry do Mamonas Assassinas? Um clássico. O fato é que o primeiro mod da história surgiu em 1981, para o jogo Castle Wolfenstein, para o computador pessoal Apple II. E não, eu não me confundi com Wolfenstein 3D nem com Wolfenstein Return to Castle. Eu disse mesmo Castle Wolfenstein, o tataravô perdido dessa franquia. E esse mod em questão se baseava em trocar os nazistas, que são os grandes vilões do jogo, por Smurfs. Eu acho que essa é a única situação no mundo em que você pode fuzilar um Smurf sem piedade e ainda assim ser o herói da história. 12 anos se passaram e Doom foi o primeiro jogo a aplicar um sistema de acessibilidade para mods. Vale dizer que também existiam versões profissionais modificadas de jogos por volta dessa época. Aqui no Brasil, por exemplo, os mais famosos disso devem ser Mônica no Castelo do Dragão e Chapolin contra Drácula. Dois jogos que, ao contrário do que muita gente acredita, são versões legítimas e oficiais, que foram distribuídas legalmente pela Tectoy como forma de trazer um sucesso maior para esses jogos que não tinham lá muito apelo. Parecido com o que rolou na história do Super Mario Bros 2. E assim chegamos no próximo tópico, os famosos jogos de navegador. Eu não sei se você sabe, eu mesmo não sou muito bom para marcar datas, mas acontece que nesse dia 31 de dezembro foi o aniversário de 2 anos desde o anúncio do fim do Flash Player. Acho que eu não preciso explicar o que era o Flash, certo? Ele meio que fez parte da infância de todo mundo. Quantas tardes eu não passei jogando e rejogando os mesmos joguinhos, sempre vendo aquela mensagenzinha de plugin que o Flash anunciava para que o jogo pudesse começar. Eu sei que hoje em dia existem centenas de emuladores para Flash, graças à boa vontade de centenas de desenvolvedores ao redor do mundo.
e esses jogos ainda podem viver mais um dia. Mas ainda assim não muda o fato de que esse foi um dia bem triste para todos aqueles que cresceram com a internet. Mas quando eu tava pensando nisso, eu reparei que o Flash não representava apenas os joguinhos. Ele foi muito mais. Ele foi uma das pequenas provas de que eu e você somos capazes de criar coisas incríveis. Afinal, se um caboclo aleatório por aí conseguiu sozinho e sem recurso criar não apenas um jogo, mas pelo menos uns 10 diferentes que marcaram a minha infância, então eu também posso. E não é difícil entender por que os jogos de navegador terem todo esse apelo. Afinal, eles possibilitavam que você pudesse jogar à vontade sem ter que baixar absolutamente nada. Na verdade, os jogos de navegador não são lá toda essa novidade, eles existem desde 93, com o jogo Earth 2025. E nem só de indie vivia o Flash, ele ia muito além. O que eu não posso dizer sobre os jogos da Cartoon Network, como A Turma do Bairro, Ben 10 contra o Dr. Animal e aquele jogo de corrida do Scooby-Doo e tantos outros. Ou até mesmo os jogos da Disney. Eu me lembro que o meu favorito era o jogo do Zeke Luther, que você tinha que coletar rosquinhas enquanto fazia manobras numa pista de skate gigante. Só de falar já começa até a bater uma nostalgia. Tem até mesmo o exemplo de Top Alien Hominid, um jogo de Flash que ficou tão famoso que acabou evoluindo e se tornando um jogo de PlayStation 2. E fora que eu ainda nem falei das animações, existem até mesmo desenhos animados inteiros que eram feitos com Flash. Mas aí eu já tô saindo um pouco do tópico. Outra plataforma que inegavelmente foi um passo importantíssimo para os jogos indies foi o RPG Maker. Uma plataforma inovadora que não apenas permitiu que seus usuários criassem jogos, como praticamente deu na boca de qualquer um que tivesse um pingo de criatividade tudo o que você precisava para criar um jogo bom. Cenários, personagens, diálogos, músicas, tudo isso no instalar de dedos. É só pegar e fazer o caramba do jogo. RPG Maker com certeza foi um divisor de águas para aqueles que sonhavam em fazer um RPG. Eu mesmo ainda pretendo fazer um vídeo no canal criando um jogo no RPG Maker só para provar o quanto essa plataforma tem para oferecer. Sem as barreiras financeiras e toda a complicação de um produtor de jogos, muitas pessoas puderam brilhar e trazer sua voz ao mundo. Jogos como Castelo Mogeko, Aoni, Leo the Lion e o Minique só foram possíveis graças a isso. E esse é o verdadeiro milagre dos jogos independentes. E por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deu um trabalhão fazer, eu não vou mentir. Então se você puder compartilhar com um amigo que você acha que possa gostar do meu conteúdo, isso ajudaria pra caramba, de um jeito que você nem imagina. Bem, eu vou indo nessa, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, um beijo e tchau!